lá em 1 Reis, capítulo 17, nos fala de alguém que precisava de Deus. E o texto diz assim, 1 Reis, capítulo 17. Então, no verso 17, 1 Reis 17, versículo 17, depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você? Homem de Deus, você veio aqui para trazer a memória da minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dei-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o seu filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Você crê nisso que você acabou de ler? Você crê? Você que não pôde ler, você crê no que você acabou de ouvir? Algumas coisas pelo menos me tornam muito simpáticos. Alguns dos pontos que o texto vai nos comunicando o poder de Deus na vida de alguém, me faz semelhante, me torna acessível a um Deus que faz de maneira extraordinária coisas ainda hoje. Por que hoje nós buscamos a Deus? Porque muitas vezes nós temos pessoas no nosso convívio também doentes. E por que nós buscamos a Deus? Porque nós sabemos que Deus pode fazer alguma coisa por eles. E eu penso que você já numa situação mais grave, além de buscar a Deus, busca um médico, busca alguém de referência para poder sanar, sarar, curar aquela pessoa, ou mais, esperando ou depositando toda a sua experiência de que se for o médico certo, com o remédio certo, certamente aquela pessoa vai ser restaurada. Mas não foi o que aconteceu com aquela viúva. Aquela viúva havia hospedado um profeta, o nome dele era Elias. Aquela terra já se passava por muito tempo com uma fome, algo extraordinário, a ponto de ela não ter nem o que comer. Não era o primeiro milagre este na casa daquela mulher. Elias estava e passava por aquela cidade e não tinha onde ficar, e um dia ele se depara com alguém com um coração generoso e diz assim: olha, vamos na minha casa. E chegando Elias na casa daquela senhora, ela ofereceu a única porção de comida que tinha. E oferecida a porção de comida que tinha, o profeta percebeu que aquela mulher era uma mulher especial. E dado ao profeta o que tinha, Deus fez algo extraordinário na vida daquela viúva, que nunca mais faltaria nada na casa dela. Mas o profeta vai embora na sua viagem, e quando ele retorna, acontece um episódio ainda muito mais drástico. Aquela mulher teve um filho acometido de uma doença que o texto não fala, e pode ser que você esteja agora tendo pessoas na sua casa, que mesmo tendo conhecimento da palavra, mesmo conhecendo o profeta Jesus, está doente, e ele muitas vezes já te visitou na sua casa, mas você não teve realmente aquilo que esperava do Senhor Jesus. Então aquela mulher vai e tem um momento de desespero, dizendo para o profeta: olha, eu te acolhi, e você trouxe morte para dentro da minha casa. O meu filho está morto. Elias se compadece, pega aquele menino, leva para o quarto onde ele dormia. E uma coisa interessante, eu penso que vocês repararam no texto, Elias deitou sobre o morto. O morto ele estendeu na cama, ele deitou sobre o morto. Há um simbolismo em relação a isso. E ele se deita sobre o morto e começa a orar. Começa a falar com Deus. E aí nessa fala com Deus, eu tiro algumas lições. Talvez a primeira lição é que, lá no verso 17, por favor. A primeira lição
é que o filho daquela mulher estava doente e a doença agravou a ponto dele morrer. Isso foi uma evolução. As pessoas que muitas vezes estão na nossa casa morrendo, nós estamos vendo que ela está morrendo. A gente consegue identificar que ela está morrendo espiritualmente, que ela não consegue mais entender o que é Deus, que ela não consegue mais crer no coração o que Jesus pode fazer por ela. Nós percebemos isso, mas muitas vezes não temos forças para poder chamar Jesus para curar, libertar e salvar aquela pessoa. Eu quero lembrar a todos que estão presentes, indiscriminadamente, inclusive aqueles que estão nos assistindo pela live da igreja nesse momento de forma ao vivo, que Deus te deu toda a autoridade agora por intermédio de Jesus para ser o profeta da tua casa. E aqui entra a minha primeira lição. Se nós estamos debaixo de obediência e nos deparamos com pessoas doentes e sabemos que gravemente essa doença, porque o salário do pecado é a morte, e deparando com a morte, nós temos uma obrigação de levar Jesus para essa pessoa. Não é uma opção. E aí nós abrimos um espaço para que nos cultos de quarta-feira, você e eu, convidemos pessoas que, pelo processo, nós estamos identificando que elas estão morrendo ou estão mortas, distante de Jesus. E devemos convidá-las a estarem num lugar onde elas poderão ouvir a palavra de vida eterna. Porque o mesmo profeta de Elias está neste lugar. O mesmo profeta de Elias opera neste lugar. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Então, eu imagino que nesse momento a dor dessa pessoa ela é minimizada porque nós acolhemos. Houve acolhimento. Quando nós identificamos que temos um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, ou alguém na nossa casa doente, e nós damos atenção a ela, ela se sente acolhida, ela se sente amada. Essa semana eu vi na internet um vídeo de um pastor que começou a pregar e de repente, eu vou pedir depois o Pedrinho para louvar ao Senhor com a equipe, Ele me ama. A música só fala isso, Ele me ama. Ele me ama, Ele te ama, Ele ama você. E ali naquele vídeo o pastor para e há um tomar do Espírito Santo, um mover do Espírito Santo, através dessa única expressão, Ele me ama, Ele me ama. Aquela mulher olha para o profeta e diz assim, você veio na minha casa, comeu na minha comida, dormiu na cama do melhor, do bom e do melhor, e agora trouxe morte para dentro da minha vida? Não. Eu trouxe Jesus, que é o autor e consumidor de toda enfermidade. É aquele quem pode salvar, curar, libertar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você consegue identificar alguém próximo de você que precisa que Deus cure, que Jesus cure? Tanto literalmente, alguém doente, com problemas diversos, e são problemas que às vezes você se identifica. Falei agora há pouco de uma pessoa diabética, que precisa de cuidado, além disso ela tem outras enfermidades. Nós temos orado por outros que estão doentes entre nós, que não podem estar aqui. Elas não estão aqui porque não podem. Elas estão impedidas pela enfermidade física. Mas agora eu quero ir um pouco mais além. Será que você tem noção do quanto que é importante você estar atento àqueles que não conseguem perceber que estão morrendo espiritualmente? E por um acaso, você pode até dizer que não, mas elas têm muita coisa para contribuir no reino de Deus. Elas podem ser como o profeta Elias, elas podem ser usadas para abençoar outras pessoas. Mas elas estão perdidas sem Jesus. Quando alguém chegar na nossa casa, o texto diz que nós devemos ter acolhimento. Mas se ela estiver morta, nós devemos abraçar. Segunda coisa que eu quero destacar nessa noite, está no verso 18. Diz assim, então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você? Olha que sentimento daquela pessoa.
Ela estava arrependida. Homem de Deus, você veio aqui para trazer a memória da minha iniquidade e matar o meu filho? Aqui tem um equívoco. Talvez você possa estar pensando da mesma forma como aquela mulher. O que ela diz? Homem de Deus, você veio me mostrar que eu sou pecador ao ponto de Deus levar o meu filho por conta dos meus pecados? Jesus tem o mesmo episódio no Novo Testamento, quando ele se depara com alguém que era aleijado, e ele cura aquela pessoa, e os discípulos perguntaram para ele assim: Jesus, de quem é a culpa? O pai dele ou ele do seu pecado? E aí Jesus disse assim: olha, é ele. A consequência do pecado de um homem não se transmite para ninguém. Não há a transmissão desse pecado, não há essa hereditariedade sucessória do nosso pecado. Porém, todos nasceram em pecado. Todos nasceram com um grande desafio que é se encontrar com Jesus. Então, aquela mulher, ela tinha uma visão equivocada do profeta. E quando nós estamos diante de Deus com uma visão equivocada, a fé não funciona. Você pode estar aqui querendo ter algo excepcionalmente extraordinário na tua vida. Se não estiver com a fé no Jesus que faz as coisas extraordinárias, não há nada extraordinário no homem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o sofrimento nos leva a procurarmos pessoas para resolver os nossos problemas, quando na verdade nós devemos procurar a quem? A Deus. A visão daquela mulher era tão distorcida que ela sabia que Elias era um homem de Deus, mas ela achava que aquele homem é quem havia trazido juízo. Juízo é condenação. Mas quero lembrá-los que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se tiver alguém na sua casa, se tiver algum amigo, se tiver alguém que você ame, que se acha distante de Deus, meu irmão, ensine isso aí. Não há crise maior, não há sofrimento maior do que o afastamento do homem de Deus. E todas as vezes que você vive longe de Deus, você está sujeito a todo este sofrimento humano sem Deus. Esta que é a grande dificuldade de andar sem Deus. Porque quando andamos com Deus, nós não estamos isentos desses problemas e dessas dificuldades, mas nós sabemos que Deus pode fazer alguma coisa por mim. Deus pode fazer alguma coisa por você. E nesse momento, se nós vacilamos, se nós erramos, se nós pecamos, porque continuamos pecadores segundo a própria orientação do apóstolo Paulo, a nossa natureza, que é a carne, continua na gente. Ou seja, o nosso pecado continua em mim. Mas agora, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso me habilita. Então, justifica eu dizer que por estar em Cristo, todas estas coisas estão em Cristo. Penso que quando Elias ouviu aquilo, ele não entendeu muito bem. Penso que muitas vezes você leva pessoas a olharem para a tua vida, e nós temos hoje o antes e o depois, né? Na beleza, na estética, pega uma pessoa e bota assim antes, aí o cabelo todo despenteado. Ela foi no salão depois, o cabelo todo arrumadinho. Mas ninguém acorda com o cabelo arrumado. Ninguém acorda maquiado. Você é o que é quando acorda. Então, quando você olha para você de manhã, você vê quem você é. Elias se frustrou, porque aquela mulher estava dizendo para Elias assim: você está vendo o que você fez? Você consegue identificar o que você fez aqui dentro da minha casa? Eu te dei toda a atenção, todo o acolhimento, e pela tua justiça, olha bem, Elias foi comparado com Jesus no Velho Testamento, porque ele fazia tantos milagres, dos quais Jesus copiou no Novo Testamento. Olha, Elias ressuscitou morto, Elias multiplicou pão, Elias fez fogo cair do céu,
Elias fez o sol parar, Elias fez uma porção de coisas, que era, no Velho Testamento, o profeta de maior autoridade, comparado com Jesus. Olha que coisa! Elias se frustra dizendo assim, não é isso, você está com a visão equivocada da fé. Você não está conseguindo entender o que é ter Deus na tua vida, não tem nenhuma relação com a tua iniquidade. É porque aquela enfermidade, aquele problema que você estava passando era para a glória de quem? De Deus. Mas eu estava com a visão errada, então não é para a glória de Deus, é para Deus me castigar. É isso que ela estava dizendo. Está acontecendo isso na minha vida porque é um castigo de Deus na minha vida. Não é não, gente. Não é castigo de Deus. Se você está em Cristo, nada pode se separar de Deus. E aí, todas essas coisas, irmãos, todas e todos. Eu cumprimentei esses dias um homem que não tinha o dedão. Quando eu botei a mão, eu lembrei de um senhor, um cidadão, que só tem 9 dedos. Os senhores lembram de alguém que só tem 9 dedos? Aí ele olhou para a minha cara e falou assim, pastor, falou o nome dele, não me confunda. Perguntei ele, mas por que? Eu não estou pensando em nada. Mas eu pensei, menti. Eu estava pensando sim. Quando eu apertei a mão, eu pensei. Mas falei para ele, não estou pensando em nada, para não deixá-lo constrangido. Às vezes o diabo te faz olhar no espelho e você se vê semelhante quando você não tinha Jesus. Você já se deparou com isso? E o diabo te constrange, achando que nós não vamos perceber a diferença do antes e depois com Jesus. Você já passou por esse constrangimento? Olhou para o espelho e falou assim, nada mudou na minha vida. Eu sou o mesmo. Ninguém melhor do que você para saber aonde está doente. Principalmente os desvios do teu caráter, a falta de integridade, o uso da mentira como prática diária, a mente poluída com uma porção de coisas dessa sociedade que foram normalizadas. Se eu abrir mão e exceção para isso aqui, ninguém está vendo. Se eu fizer isso hoje, amanhã e depois, é comum, todo mundo faz. Eu queria só dar um dado para os irmãos ficarem atentos a isso. É um dado importante. A Light começou um programa de restabelecimento de luz no estado do Rio de Janeiro com a Polícia Civil. E me perdoe os irmãos, a cada 10 pessoas no Rio de Janeiro, 9 tem gato em casa. 9 pessoas têm gato. Aí a pessoa, na reportagem, juntamente com o delegado, falou assim, mas a população carioca não é evangélica? São as concessões que o povo está fazendo. São as concessões, são as exceções que não deveriam ser feitas, em que mais cedo ou mais tarde o diabo vai te constranger. E a perda da autoridade no mundo espiritual faz com que tudo na tua casa fique doente. Deixe de abrir concessões, meu irmão. Feche a brecha. Porque TOI leva você para a cadeia. TOI é o instrumento da Light que você vai ser obrigado, por força de policial, a assinar, confessando furto de energia. Isso leva você para a cadeia. Imagina você ligar para o seu pastor, pastor, o senhor pode me ajudar? Fui preso. Irmão, foi preso por quê? Roubava a luz. Olha, que bonitinho. Você consegue entender que a maior enfermidade daquela mulher era porque ela tinha uma distorção da fé? Consegue entender isso? Porque se ela acreditasse, meu irmão, de verdade, ela sabia que o profeta não precisava nem pedir, porque ela já tinha visto o poder de Deus.
E pode ser que a sua vida financeira esteja enferma. Pode ser que a sua vida financeira não prospere. Pode ser que você esteja doente, devendo todo mundo e não consegue mudar esse quadro. Irmão, são as concessões que você um dia abriu, mas hoje, em nome de Jesus, você pode pedir perdão ao Senhor. Você pode mudar isso no mundo espiritual. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser reto, eu quero ser íntegro, eu quero ser justo, para que a medida da sua justiça alcance a minha casa. Aí sabe o que acontece? Porque você já conhece o fim da história. Aquilo que estava morto na tua vida vai fazer o quê? Ressuscitar. Imagine os seus negócios ressuscitando. Faturamento aí anual de 400 mil reais, tá bom? Se você dividir isso por mês, dá 35 mil por mês. Faturamento de um MEI, 400 mil reais, tá bom, não tá bom? MEI. Próximo ano você sai do MEI e vai para o Simples Nacional. Aí tu já fatura 1 milhão por ano, que dá uma média de 105 mil reais sem os impostos por mês. Tá bom, irmão José Trindade? O irmão que é um empresário, sai daqui hoje com a bênção para tua casa, ressuscitando lá seus negócios. Tá bom, o irmão que tem a barraca de eletroeletrônico na porta da igreja, já pensou? Daqui um ano você voltar, dar testemunho e falar assim: pastor, naquela quarta-feira que eu entrei, eu recebi, porque na minha casa tinha alguém doente, era eu que era doente. Mas eu destravei a fé, e pela fé eu comecei a prosperar. E um ano depois eu voltei lá para dizer que aquilo era verdade, porque quem falou foi Jesus. Já parou para pensar, irmão que trabalha em casa? Não precisa de 3 jornadas, irmão. Se for uma, segundo a justiça de Deus, Deus te dá tanto, meu irmão, mas te dá tanto, que você tem muito mais a acrescentar no reino do que perder. Estou falando de coisas que você pode palpar, você pode medir, você pode fazer prova, porque está na Bíblia, Malaquias 3,10. Você pode fazer prova de Deus, falar: Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Você precisa mudar a tua visão. Você precisa mudar a visão. Para mudar a visão, muitas vezes Deus faz você perder o que você mais ama. Olha o próximo versículo, verso 19. Elias respondeu: dei-me o quê? O teu? Me dá o quê? Era o filho. O que aquela mulher mais amava? Era o filho. Pode ser que você ame muito o seu trabalho, você ame muito alguma coisa, mas por estar doente, você se prende, se escraviza. Por isso que culto de cura interior e libertação tem que estar na visão certa. Porque senão o Espírito Santo não funciona. O Espírito Santo não é botão, porque quem crê que o Espírito Santo é o botão é o testemunho de Jeová, que acha que é uma força. Então eu preciso da força, aperto o quê? O botão. E não é uma palavra mágica, igual o Shazam. Esses dias eu parei para ver o filme. Viram? Já viram? Shazam? Viram? O Anjo Negro, acho que é o nome do... Anjo Negro, acho que é o nome do filme. Anjo o quê? Adão Negro. É ele mesmo, é esse aí. E quando ele perdeu a força, alguém foi lá na mente dele e falou para ele: fala a palavra mágica. E ele falou: Shazam. Ficou forte. É, irmão. Ó, vou repetir, irmão. Ó. Espírito Santo não age assim. Espírito Santo, você tem que andar com Ele, para Ele andar com você. Espírito Santo, você precisa falar com Ele, para Ele falar com você. O Espírito Santo precisa que você interceda. Interceder quer dizer o quê? Gaste tempo, insista, mesmo que você ache que Ele não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo, para Ele te ouvir. O Espírito Santo chora, então, meu irmão, tem hora que você tem que fazer o quê? Rasgar o coração. Rasgar o coração. O Espírito Santo fala assim: calma que eu vou com bálsamo. Aleluia. Eu vou derramar o azeite para tratar a tua ferida.
O Espírito Santo tem vontade própria. Então não vem com o negócio que ele está profetizando, que ele mandou te mandar recado, que ele fala em línguas ou qualquer outra coisa, porque isso não é de Deus. Vou repetir. O Senhor mandou dizer, irmão, antes do Senhor mandou dizer, eu quero ver obediência na tua vida. Aí eu paro e te ouço. Quero ver integridade na tua vida. Eu quero ver autoridade na tua vida. Aí eu paro e te ouço. Caso contrário, irmão, eu respeito. E peço a Deus, porque ai do homem que falar em nome do Senhor e não for o Senhor. O Senhor vai fazer assim, ó, como pó. O Espírito Santo, ele é Deus, então ele sabe interagir com a minha humanidade. Ele não quer que eu vire um super-homem. Quando eu quero usar, eu falo, Espírito Santo, vem, pum, agora vou. Não é assim. A Bíblia diz que ele dá a quem ele quer a capacidade espiritual. É ele que dá. Se ele entende que neste lugar precisa de ensino, ele vai levantar pessoas para serem mestres. Se precisa de pessoas para serem curadas, ele vai dar unção de cura para a tua mão, para a tua mão, para a tua mão, para a tua mão. Se ele entende que há necessidade de sinais e maravilhas, ele vai capacitando cada um da medida e a forma que ele quer. Não sou eu que quero. Eu preciso de um eletricista para ajudar a igreja com a parte elétrica, para daqui a pouco a gente começar a botar o ar-condicionado. Porque eu tenho certeza, isso aí eu tenho certeza, que se eu botar lá um bombeiro, vai pegar fogo quando eu botar o ar-condicionado. Porque o bombeiro é para trabalhar com o quê? Com água. E o eletricista com a parte, é assim que é o Espírito Santo. Não é muito difícil o Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é você. Vou repetir. A igreja, o templo do Espírito Santo é você. Amém? Você não está ligado não, varão? Segura. Se não for do Espírito Santo, é do espírito imundo. Não tem ninguém falando misericórdia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Porque a gente não vê isso. Só quando adoece e morre. Quando adoece e morre, a gente corre e busca quem? Como que a viúva fez? Buscou quem? Profeta. Profeta. Você veio na minha casa, em vez de trazer vida, trouxe morte? Não, eu não trouxe morte. A morte já estava aí. E eu pego e provo para você que a morte já estava lá. O filho daquela viúva era para morrer. Era para morrer. O que é para morrer essa noite na tua casa, irmão? O que é para morrer na tua vida? Que tipo de sonho você anda sonhando que você deveria parar de sonhar com isso? Está ocupando espaço na tua HD espiritual? Você está tão preocupado com isso e perde a visão espiritual. Jesus foi tão claro que certa vez um homem ouviu Jesus falando assim: esta noite te pedirão o quê? Caramba! A tua alma. E aquele homem estava preocupado com o celeiro dele, encher o celeiro de trigo. O texto diz que ele já tinha muito trigo, mas ele estava preocupado com a coisa errada, visão errada. Preocupado com o que não era para estar preocupado. A preocupação daquela mulher não era que o filho morreu, é porque o profeta estava na casa dela e o profeta trouxe o quê? Morte. Não foi o profeta que trouxe morte. A minha última consideração, não menos importante do que as outras duas que já foram citadas. Verso 23 diz assim: Elias tomou um menino e o levou e levantou no quarto até a casa, entregou na mão dele e disse: veja, o teu filho está o quê? Veja. Se ele falou veja, ele falou para a mulher, para a viúva, é porque ela não acreditava.
olha o que você está vendo. Isso é redundância na língua portuguesa. Eu estou fazendo aqui forçando para que você enxergue isso. Olha o quanto que eu já fiz por você até aqui. Olha o quanto que eu já dei a você até hoje. Olha o quanto que eu cuidei de você até este momento. Mas o que você mais amava, você não sabia que eu um dia podia tomar. Veja, o teu filho está o quê? O filho estava como? Vivo. A mulher declara, nisto, verso 24. Então a mulher disse a Elias, leia por favor, agora, para. Só depois que o menino ressuscitou que ela fala o quê? Agora eu sei que você é um homem de Deus. Agora, verso 17, tem alguma coisa errada nesse texto. O filho da mulher, dono da casa adoeceu, a doença agravou tanto que ele morreu. 18. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você? Então ela falou que Elias era homem de Deus, mas ela não tinha certeza. Ela não tinha certeza. Ela declara aqui, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Agora o verso 24. Então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, na sua boca, é verdade. Sabe quem estava morta, mais morta do que o menino que morreu? Quem? A mãe. Então você pode estar achando que teu filho que não está na igreja que está morto, e você que está mais morto do que o teu filho que não está aqui. Não perca a esperança não, irmão. Toma para você. O que Deus está para fazer aqui, é para fazer com você. Para fazer comigo. Agora eu sei. Que coisa maravilhosa, eu louvo a Deus por isso. Agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é o quê? Então a mulher viveu de novo. Aquela mulher que estava morta, que achava que era o filho que estava morto, ela vê o filho ressuscitar, mas quem que declara que Deus fez algo extraordinário por ela? Era a mulher. Qual foi a última vez que você declarou isso na sua oração? Você falou, Senhor, eu glorifico o teu nome, porque a tua palavra vive e reina em mim. Feche os seus olhos. Elias não tinha poder próprio, mas era instrumento de Deus. A cura era apenas uma desculpa para manifestar a graça soberana de Deus, que através de Jesus, você tem acesso hoje. E pode ser que hajam vidas esta noite aqui que queiram, através de Jesus, declarar, agora eu sei, que a palavra do Senhor está na minha boca, e eu vou transmiti-la de verdade a esta geração. Você gostaria de fazer essa declaração? Fica de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé e diga, Senhor, é em mim que o Senhor precisa dar vida. Nós chamamos disso de avivamento, tá, irmão? Pastor, vamos fazer um culto de avivamento. Está aí a palavra, de avivamento. Senhor, agora eu sei que a tua palavra está na minha boca. E é verdade. Eu quero falar da tua palavra. E a palavra por si só cura, liberta, traz vida, traz alegria, traz paz, traz salvação. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão gostoso, tão especial da tua graça. E que em nome de Jesus, a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente aqui.
Teu Espírito continue passeando entre nós, nos dando entendimento. E caso tenha alguém nesta noite que queira entregar o seu coração a Jesus, que ele grite, que ele diga: Senhor Jesus, receba, Senhor, a minha alma, para a glória do teu nome, porque hoje eu recebi a palavra de vida eterna, em nome de Jesus, em nome de Jesus.